Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo na IPTV no canal 579 Banda KU. E hoje eu recebo aqui uma pessoa que tem uma história que abalou o mundo. Não só o Brasil, abalou o mundo. Tudo aconteceu em 2008. Foi um crime que entrou para a história do Brasil. A gente quer falar com ela não para tocar na ferida do que aconteceu, mas simplesmente para mostrar que a força de uma mãe é capaz de qualquer coisa. Que uma pessoa, uma mãe que passou pelo que ela passou, é capaz de ressignificar a sua vida e recomeçar. Nós mães, nós mulheres, somos assim. E, Ana, é uma honra recebê-la aqui. Prazer é meu. Sinto o abraço de todas as mães e todas as pessoas desse Brasil que com certeza te acolhem. Muito obrigada. Obrigada. É um prazer estar aqui. Como eu te falei, quando eu entrei em contato com você, gente, inevitavelmente eu vou chorar. Já saibam disso. Tá tudo bem. Tá? Mas vamos tentar não chorar. Eu vou tentar não chorar. Eu vi o seu documentário, né? O documentário sobre o caso da Isabela na Netflix. E vi o que você fez com a sua vida se ressignificando. Você sofreu tanto, você passou por uma história tão trágica e você ressurgiu, né? Então, o ponto principal é esse, né? A gente falar sobre isso. Sim. Mas a gente tem que voltar um pouquinho para contar a história. Em 2008, aconteceu o que aconteceu da sua filha, Isabela, com 5 anos, ter sido arremessada pela janela e todo mundo sabe o que aconteceu, né? Não preciso nem continuar. Qual foi o ponto que você acha, fora a tragédia, que foi mais difícil de superar? Porque você não teve nenhum respeito em relação às mídias, em relação à imprensa, em relação à polícia. Foi um desrespeito total com você naquela época. Olha, eu não vou nem dizer pra você que foi um desrespeito. Eu acho que na época as pessoas tinham essa curiosidade, né, de saber. Diferente de hoje, que a gente tem uma rede social, que qualquer coisa você vai lá e clica e você acha tudo. Todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem um flash, todo mundo filmou. Todo mundo tem um bastidor do que aconteceu. Eu acho que naquela época ainda, apesar de ser muito tempo e pouco tempo para essa tecnologia, na época não existia isso. Então, a imprensa era a única que conseguia dar essa notícia e ela dava essa notícia diariamente. Então, as pessoas queriam muito saber. Descobrir o que tinha acontecido, todas as notícias policiais, periciais, enfim. Era uma curiosidade constante. Eu acho que hoje as pessoas continuam curiosas, só que hoje elas têm mais acesso a essas informações. Então, assim, particularmente falando, pode até parecer uma falta de respeito pela quantidade de informações, mas várias coisas que aconteceram, mas com o tempo, óbvio que naquela época eu também achava maçante ficar na porta da minha casa, não podia sair, não podia, enfim, não podia nada. Mas eu sei que é o papel de o trabalho da pessoa, entendeu? Então, tem uma pessoa por trás que exige que ela fique ali, que exige que ela dê a matéria, que ela dê a notícia, que ela faça. Então, assim, de uma forma ou de outra, com o tempo, é óbvio, eu acabei entendendo isso e não vendo logo um pouco depois, né? Não como uma falta de respeito, e sim como um trabalho. É óbvio que alguns casos em específico, assim, realmente houve falta de respeito, porque eu acho que a pessoa não tem tato, é somente a informação, não existe uma pessoa, um sentimento, uma família por trás, que eu acho que isso é o mais importante. E ainda falando sobre a tecnologia, eu não sei se eu fico até feliz de naquela época não ter toda essa tecnologia. Porque você imagina, o tempo todo sai uma notícia, um feed inteirinho e você rolando. E uma mãe que tá sofrendo. Uma mãe que tem aquela memória bonita do filho. Uma mãe que você só quer guardar essa lembrança do seu filho. Memórias boas e do que você viveu com ele. E de repente é uma foto, é um vídeo, é uma perícia. Porque as pessoas não estão nem aí com quem tá por trás. Né? Vamos então assim, eu diria que naquela época eu fiquei até feliz que não tivesse tudo isso. Pra eu não ter que ver o tempo todo aquela imagem na televisão, entendeu? Quando tudo aconteceu,
demorou alguns dias para você saber de fato o que tinha acontecido? Ou você, em algum momento, já sabia o que de fato tinha acontecido? Porque até então foi um acidente. A gente, eu, minha família, a gente encarava como a história que nos foi contada. Então, a gente não tinha esse questionamento do tipo... foi você, não foi você, o que... Nem passou pela sua Nem cabeça passou, essa porque era um hipótese. trauma, era uma tristeza profunda, era uma tragédia. Então, assim, vamos descobrir juntos o que aconteceu. Vamos achar essa terceira pessoa. Vamos achar enfim, o que aconteceu. E aí, se eu não me engano, acho que até a missa de sétimo dia, até a prisão efetiva, porque assim, eu não tenho contato com a investigação, não tenho contato com a polícia não vai na minha casa me contar ou me ligar, então, a gente descobriu isso. Você sabe Isso a notícia junto com todo mundo, Junto né? com todo mundo, com a televisão, enfim. Então, saber e ver aquilo, nossa, eles estão sendo presos, mas por quê? O que tá acontecendo? Aí você fala, meu Deus. Aí é que vem aquele baque. Porque é matar o seu filho mais uma vez. Porque o seu filho já se foi, você sabe que se você vai enfrentar uma batalha que fosse uma terceira pessoa ou que fosse, enfim, como foi, você sabe que você tem uma justiça para enfrentar. Sim. Alguém Pra punir, né? para punir. Então esse era o mais importante. Aí quando você percebe que a justiça e que você tem que lutar contra quem deveria defender, que aquela pessoa não sai dos fatos e que tudo aquilo vai acontecendo, nossa, é uma tristeza em cima de outra tristeza. Aí você vai falando, meu Deus, o que tá acontecendo? O que eu vou ter que enfrentar realmente? Enfim, foram 2 anos de muita, muita, muita luta. Quanto tempo demorou a prisão deles? Eu acho que a primeira prisão... Putz, eu sou péssima com data. Não, Mas daqui a pouco a gente dá foi logo, né? Não foi demorado. Sei lá, uns muito. 15 dias. Né? Eu me lembro da cena. Se fosse... No minha mãe documentário saberia, mas eu não sei. a gente vê bem, né, ali. Então, o documentário, exatamente, eu acho que veio para isso. Para essa cronologia. Para que as pessoas que não tiveram acesso a toda essa informação saber. É uma história que estava esquecida, né? Ela não é esquecida para mim, ela não é esquecida para quem tá próxima de mim. Mas você vai lembrar, você lembra da Isabela e tal? Lembro. Mas não é uma coisa do seu dia a dia. Então, depois do documentário, eu acho que isso ficou mais claro na cabeça das pessoas. Ou tantos outros que aconteceram, da Daniela Pérez, da Richthofen. Sim. Então, assim, casos que são muito marcantes e que você relembra ele, né? As coisas ficam mais vivas, porque, por exemplo, o caso não faz parte da sua história, você não vai nem saber. Não vai nem lembrar. Não vai nem lembrar. Detalhes, muito menos. Sim, sim. Agora, quando eu falei de desrespeito, no documentário passa que quando foi o julgamento, que colocaram alto-falante... Não foi isso? Colocaram alto-falante para fora do fórum para anunciar a sentença. Eu acho que aquilo nenhum caso teve no Brasil. Não sei nem se poderia ter sido feito aquilo. Acho que a imprensa meio que fez uma coisa que mas eu acho que não foi a imprensa, né? Foi o próprio fórum que fez para colocar isso. É porque eu acho que a comoção naquele momento era sobre isso, assim, a comoção tão grande que tinha lá fora. A quantidade de pessoas que tinham ali. Assim, dizer que foi um desrespeito, eu também não sei, não acho que foi isso. Eu acho que talvez tenha sido até uma consideração em relação às pessoas que estavam ali fora, que esperavam por justiça, que não tinham acesso a todas aquelas informações que as pessoas que puderam entrar ou assistir o julgamento viram. Então, não sei se eu encaro como um desrespeito. Ela é muito plena mesmo, porque se fosse eu ia querer matar todo mundo lá dentro por querer divulgar uma sentença dessa, assim. Tipo... eu mesma escutei pela televisão. Então... Eu mesma era uma que estava na minha casa e escutei aquela sentença daquela forma. Pra todo mundo, né? Pra todo mundo, eu e todo mundo que estava ali fora. Porque como a imprensa estava noticiando, eu tive que assistir pela televisão e aquele alto-falante foi o que me deu a notícia...
Não sei se eu... Se você encara e se dessa as forma. pessoas que queriam justiça tanto quanto Sim. eu não sei se foi uma falta de respeito. Eu acho que foi até um respeito ou uma consideração por elas Por que elas estavam ali. também. Tá. Alguns repórteres que falam ali depois sobre o caso na Netflix criticam um pouco o que foi feito, né? Eu acho assim, respeito também a opinião de cada um. É a opinião de Cada um ter. Porque, por exemplo, muitas coisas ou muitos relatos que tiveram ali foram surpresa pra mim também. Sério? Porque assim, o repórter que viveu aquilo durante 2 anos e meio que o repórter, quando ele faz esses casos criminais, eu acho que o repórter ele se torna meio que um investigador também, né? Junto ali. Então eles vão achando pessoas, conversando com pessoas e tal. Então eu acho que cada um tem uma parte da sua história para contar. Enfim, ali foram poucos jornalistas, mas se você chamar aqui, ó, por favor, comparecer aqui todos os jornalistas. Quem acompanhou, cada um vai ter uma história. Assim, da noite, eu tenho uma história, meu irmão tem uma história, a minha cunhada tem uma história. Cada um lembra de uma parte da história do que aconteceu ali. Então, eu acho que o jornalismo é isso também. É ele ter feito parte daquela história, ele ter vivido, ele ter a opinião dele. Enfim, eu acho que as pessoas podem ter a opinião que elas querem. Sim. O fato, ele é único. Ele é único. Pode não ter sido confessado, pode... Enfim, mas a história tá ali. As pessoas não saem da cena do crime. Então, ele pode ter a opinião que ele quiser sobre como foi conduzido, se foi certo, se foi errado. Quem sou eu para julgar? Certo. Ana, Carol, né? Carol. Tanto faz. Tanto faz. Carol, você ficou lá durante alguns dias dentro do fórum, né? 4 dias. 4 dias. De segunda a quinta. Você nem sabia que você ia ter que ficar lá. Não era pra eu ter Não era ficado. pra você ter ficado lá. Deve ter sido a pior sensação do mundo. Você não sabia o que estava acontecendo. Muito difícil. Porque era o desfecho da história da minha vida, né? De uma das piores histórias da minha vida. Então, era aquele desfecho. Eu me preparei pra estar ali durante muito tempo. Na terapia, eu e minha família, enfim. Pra enfrentar toda aquela batalha. O que tava por vir, né? Exato. Porque, assim... por mais que fosse a minha esperança, a minha fé, a fé da minha família, que a gente saísse da forma como a gente saiu, poderia dar tudo errado. Poderia não ser. Apesar de que os fatos estavam todos ali, era muito difícil, mas poderia não ser. Entendeu? Então, é algo que você já entra apreensivo. Então, como eu fui prestar meu depoimento e ele pediu isso... Quando eles falaram e o juiz aceitou, eu não sabia... Não tinha nem caído a minha ficha, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Aí ele falou, então, a senhora vai ter que ficar aqui. Eu falei, como assim ficar aqui? O que eu tenho que fazer aqui? O que é uma cariação? O que eu tenho que fazer? E não sabiam que ia demorar? Foram 4 dias? Foram 5 dias. 5 dias. Começou Sabia na segunda que ia ser todo esse tempo ou não? Vai Não. no decorrer do... No decorrer dos processo? dias, conforme, porque, por exemplo, se alguém passa mal, se alguém não comparece, enfim, ou uma coisa que pode adiantar, uma coisa que pode atrasar. E aí eu não sabia o que ia acontecer. Então, assim, podia durar 2 dias. Óbvio que pela complexidade do caso, ele duraria alguns dias. Isso era fato. Poderia ter durado 10, poderia ter durado mais. Foram 5 dias. Então, de segunda a quinta, até eu ser avaliado por um psicólogo. E ele constatar que eu realmente não tinha condições psicológicas de uma cariação ou de continuar ali naquele ambiente fechado. Ele fez uma avaliação, foi um psicólogo do próprio fórum. E até que ele atestou de que realmente eu não tinha condições. Tanto que eu nem fui pra lá na sexta-feira. Eu poderia ter ido. Mas eu não tinha condições de aparecer lá na sexta-feira, no último dia do julgamento. Sendo que ontem eu tava extremamente abalada. Sim. Psicologicamente abalada mesmo. Porque você tenta se centrar, você tenta manter tudo aquilo que você aprendeu, o seu discernimento e tal. Mas a clausura, né, vai fazendo É uma você... solitária, né? É uma solitária. E outra, uma solitária pra quem não cometeu um crime. Nenhum crime. Uma solitária pra quem não fez nada. Quem tá num luto, né? Exato, porque assim, era uma história muito difícil. Diferente de, eu sou uma reconfessa, eu sei que eu cometi um crime, eu tô aqui, tá bom, vou ficar muito abalada, mas é problema meu. Quem fez merda fui eu. Agora não era o meu caso. Não era o seu caso. Não era o meu caso. Então, você percebe, você vai percebendo no decorrer dos dias o quanto aquilo vai te abalando, assim.
Eu falava, não, tá E você tudo também bem, não tinha notícia nenhuma, né? Nenhuma, não Nenhuma, podia não ter. sabia o que Não tava notícia acontecendo. nenhuma, contato com ninguém. O máximo que eu tinha era uma pessoa que vinha me trazer água e comida e só. A troco do que isso? Então, é uma estratégia, né? Porque pensa que... e até no documentário da Daniela Pérez, assim. Pensa que você tá num júri popular, que a mãe da vítima tá ali, extremamente abalada, vulnerável. E qualquer notícia pode me deixar muito abalada. E chorando e assim, pro jurado, acho que, sei lá, penso eu, né? Em todo... Depois de tudo isso que aconteceu. Pode ser um fator de... Pode ser um fator. Pra defesa, é um fator que atrapalha. Sim. Então, assim, e isso é uma coisa falando até de justiça ou injustiça, certo ou errado. Se os advogados fizeram certo, eu acho que não. Tá. Acho que não, como mãe. Como estratégia, talvez foi a mais certeira que eles pudessem ter feito ali. Então, tem os dois lados, o meu e o deles. Quando surgiu ali a hipótese que eles foram presos, qual foi o seu sentimento em relação ao seu ex-marido? Ele nunca foi meu marido. Não foi marido, Nunca ele só foi. era o pai. Vocês nunca moraram juntos? Nunca moramos juntos, Tá. ele só foi meu namorado. Quando ela tinha 11 meses, a gente se separou, Tá. terminou o relacionamento. Mas a gente nunca teve um relacionamento conjugal. Mas E ele era um o cara que você... pai da minha filha. Era o pai da sua filha. Sim. Você teve um relacionamento com ele. Qual Tive que um foi relacionamento. o seu sentimento em relação a ele, assim? Decepção. Decepção. É porque, Ódio? inicialmente, talvez. Porque é o que eu sempre falei, era a pessoa que deveria zelar por ela. Aquele que eu confiei Sim, e que qualquer coisa era ele quem tinha que defender. sim. Então não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Foi quem não a protegeu, quem não cuidou e quem, enfim, a gente nem precisa falar de fatos. Corta. Agora, acabou tudo, né? Acabou tudo. Nunca vai acabar essa Passou, história pra entendi. você. Passou essa questão toda, né? Do julgamento, tudo. O que você foi fazer da sua vida depois desse dia? Porque você era muito jovem, você é muito jovem, mas na época você tinha quantos anos? Na época eu tinha 26. 26 anos, super jovem. 26 anos. Você falou, tá, e agora? E Por agora? onde que eu começo? Fiquei bem perdida. Perdida no trabalho, perdida no que fazer, porque assim, eu era somente a mãe da Isabela. Conhecida, reconhecida por uma tragédia, coitada, enfim. Por mais, eu não gosto desse sentimento, coitada, ela é uma coitadinha. Eu não gosto de ver ninguém assim e não gosto de me ver nessa situação. Então, na época, eu fiquei muito perdida no trabalho, eu não sabia como fazer, até que resumindo tudo, assim, eu tive a oportunidade e fui morar fora. Tá. Então, fui realmente me reencontrar. Te resgatar, né? Me resgatar a Ana Carolina que havia dentro de mim. Não somente a mãe da Isabela. Porque a mãe da Isabela, ela nunca vai deixar de existir. Nunca. Enfim, até eu morrer, eu vou ser mãe da Isabela. Mas existia uma Ana Carolina que não queria desistir. E que ela tava, tipo, no fundo do poço, assim. O que eu vou fazer agora da minha vida? Perdida. Perdida no trabalho, na vida profissional. Perdida na vida pessoal, enfim. Aí eu falei, eu vou morar fora. Era uma vontade já, um sonho. A oportunidade surgiu. Foi sozinha? Fui sozinha. Nossa. Sem nunca ter saído do país, sem falar a língua. Eu brinco que quando eu saí daqui, eu não passava fome, mas eu não comia o que eu queria. Então eu fui pra lá, fui estudar, aprender e tudo mais. Passei por todas várias fases. Então eu voltei sem passar fome e comendo o que eu queria. Olha, então eu já já é um podia escolher progresso. o que eu queria comer. Um progresso. Você ficou quanto tempo? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Tá. Chegou no Morando Brasil. na Califórnia. Aí, quando eu voltei pro Brasil, eu já tinha conhecido meu marido, né? Meu atual marido. Tá. Vocês se conheceram onde? A gente se conheceu aqui em São Paulo, antes Tá. de eu ir, um mês antes de eu ir, numa festa. E a gente ficou junto e a gente se conheceu um mês antes de eu embarcar. Eu conheci ele dia 29 de maio, dia 25 de junho eu embarquei. Então foi um mês muito intenso nosso. Era Copa, no meio da Copa eu viajei. E 2010, isso? 2010. 2010, né? 2010. Eu viajei em junho de 2010.
Aí fui pra Califórnia, fiquei lá 6 meses, a gente se falou todos os dias, desde que eu embarquei até o dia de eu voltar. Ele foi pra lá me encontrar, a gente viajou, ficou junto lá e voltamos juntos. Então eu já voltei com ele. Voltei pro meu trabalho, Voltou? voltei reencontrada, voltei a Ana Carolina. Restabelecida. Voltei a Ana Carolina, voltei com outra cabeça, outro. Foi maravilhoso, sofri demais lá, chorei demais. Foi bom, sozinha, eu comigo mesma, entendeu? E foi maravilhoso. E voltei pronta como profissional de novo, com novas oportunidades dentro da instituição que eu trabalhava, fazendo o que eu queria fazer, com meu namorado, minha família, ano novo. Então, assim, dali pra frente, foi só pra frente mesmo. Que bom. Mudou, virou a chavinha ali. Virei uma chave, fui me reencontrar, fui buscar minha felicidade. E lá eu encontrei e segui minha vida. Foi assim que eu consegui me encontrar. Carol, quero que você me diga uma coisa. Você virou a chave lá na Califórnia, voltou, vida nova. A sua história sempre vai existir, você sempre vai ser a mãe da Isabela. Mas como que foi voltar a se relacionar? Você teve dificuldade em confiar no seu namorado, na época, seu atual marido? Teve essa sensação de, puxa, eu posso confiar nessa pessoa? Poxa, por mais que você não tenha sido casada com o pai da sua filha, você confiava nele, né? Porque você pensou que ele seria a pessoa que poderia protegê-la nos piores momentos. Você teve esse sentimento? Não. Não passei por isso. Eu tive um outro relacionamento depois dele. Quando tudo aconteceu, eu tinha um relacionamento, inclusive. Tinha ela junto com um outro relacionamento. E aí depois, óbvio que eu acabei não me relacionando, não por traumas ou por medo, ou por... Acho que era um tempo pra mim. Um tempo pra que eu realmente... Esse reencontro, né? É um reencontro, mas não foi por traumas ou por medo desse relacionamento, entendeu? Porque quando... Putz, você nunca vai conhecer a pessoa, né? Ninguém. Nunca. Nem aquela que você passou 20 anos com ela, de repente você se separa, você conhece uma pessoa, outra pessoa. Enfim. Nem nos meus piores sonhos eu imaginei que eu fosse ser a pessoa que passasse por uma história dessa. Porque eu sempre falei isso, essas histórias só acontecem na televisão da minha casa. Não aconteceu. Você se revoltou muito com Deus? Não. Nunca se questionou? Não. Por que eu? Por que comigo? Por que a minha eu acho filha? que essa pergunta pode rolar, né? Putz, por que você me escolheu? Mas eu acho que Deus tinha um propósito. Óbvio, eu não queria que fosse comigo. Mas não queria que fosse eu, não queria que fosse minha filha, não queria que fosse comigo, não queria que fosse com ninguém. Porque pra mim esse tipo de coisa jamais aconteceria. Porque realmente quem teria que zelar, eu acho que se você não tem amor pra dar, ou não quer conviver, ou não quer, é simplesmente você se afastar. Tem sempre alguém que quer cuidar e amar outra pessoa. Sempre. Seja da família ou seja não da família. Filho, você não quer ser o filho? Alguém quer adotar um filho. Tem tantas pessoas numa fila de espera, que sejam de um relacionamento próximo ou não, que querem amar e que tem muito amor pra dar. Tem muita gente ruim no mundo, eu acho. Mas tem muita cheia de amor pra dar. Sem dúvida. Eu ainda acho que o amor vence. O amor vence. Né? É muito maior do que todo o ódio que a gente encontra por aí. Mas eu acho que enfim, a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. E aí eu não posso me penalizar, ou assim, realmente eu nunca tive esse sentimento. Mas eu não vou me penalizar por algo que não fui eu, né? Não foi você. Não foi você. Eu vi uma entrevista que você deu num podcast que falaram assim, nossa, mas você não teve ódio? Eu tive muito ódio dessa pessoa. Acho que foi o Bola. Foi o Bola falando. Eu tive muito ódio dessa pessoa. Como você consegue ter ainda esse coração tão puro de não ter esse ódio? Eu tenho ódio dele. Eu tenho ódio dele. Se eu visse, eu não sei o que eu faria. Enfim, é que eu não sei classificar se é um coração puro, assim. É que eu acho que, putz, esse ódio vai alimentar em mim algo
que não é o que eu quero ser ou não é o que eu quero fazer. Então, assim, não é que eu sou uma pessoa extremamente calma, nossa, eu sou uma pessoa pura, não é nada disso. Não, também não é essa imagem que eu quero passar para as pessoas. Só que eu tenho comigo que esse ódio, essa raiva, essa vingança, esse sentimento que você acaba nutrindo dentro de você, ele não é bom para você. E não vai trazer sua filha de volta. Não né? vai trazer minha filha de volta. Então, assim, eu prefiro uma evolução, me tornar uma pessoa melhor e não encontrar com essa pessoa numa outra vida e pagar de ser. Era Já nessa foi, vida né? que eu E tinha tudo que. bem passar por então, isso. beleza, acabou, a gente já passou por isso. Então, eu procuro praticar isso diariamente. Sou falha, não dou conta de tudo, não sou perfeita, falho como mãe, como esposa, como filha, falho como tudo. Mas isso não quer dizer que eu não esteja buscando o meu melhor. Claro. Diariamente. Claro. Então, assim, não é que, nossa, eu não odeio ele, eu não. Cara, Vocês nunca se viram, nunca se encararam? nunca. Depois Nunca do Coelho. mais vi. Não. Nem. Deus vai fazer Não, com que a gente vai. nunca se encontre também. Não tenho dúvida A gente disso. não precisa. Mas nutrir esse ódio dentro de mim é só ruim pra mim. Então, cara, eu nem sei dizer se é indiferença, se é. Sei lá. Pode ser. Você casou? Casei. Casou? Casadíssima. Olha, casadíssima mesmo. Casadíssima. Em que ano que você casou? Casei em 2012. 2 anos depois que você voltou. 2 anos depois que eu voltei. E aí, seu filho mais velho tem quantos anos? 7 anos. Nasceu em 2016. Tem alguma semelhança com a Isabela? Ele tem muita. Ele tem. Ele tem os traços dele são mais voltados pra ela. Ele parece. Quando ele nasceu, ele era a miniatura do meu marido. Uhum. Meu marido chama Vinícius e a gente chamava ele de Minícius. Menino. Porque ele era igualzinho ao meu marido. As fotos deles, assim, só dá pra saber pela distância da cor da foto. Uhum. Mas eles eram iguaizinhos. Hoje, os traços dele são um pouco mais pra mim. E o sorriso dele, assim, é muito, muito parecido com ela. Eu nem diria o olho, mas o sorriso é muito parecido. E a menina? Não, minha filha é a cara do meu marido. Ela tem quantos anos? 3. 3 anos. A Maria Eles Fernanda. sabem da Isabela? Sabem. Sabem que Isabela- eles têm uma irmã. Que é uma irmã. O Miguel sabe dela, que sabe que tem uma irmã. Hoje, depois do documentário, ele sabe mais detalhes. Não os piores detalhes, mas ele sabe que ela morreu, que ela sofreu um acidente, que ela caiu do prédio, enfim. Ele já me fez algumas perguntas que eu consegui me esquivar. Depois do documentário, que eram mais detalhes, mais informações. Ele não tem idade ainda, né? Que eu acho que ele não tem essa necessidade. Ele é um menino extremamente sensível. Ele é um menino bem emotivo. Então eu acho que isso deixaria ele muito mais abalado. Uhum. A minha filha, ela sabe que ela tem uma irmã, mas ela não faz ideia, mas é que não tá aqui pequenininha e ainda, tal. né? Mas ela não tem ideia de fatos e nada do que aconteceu. Por que você resolveu fazer a Netflix, o documentário? Te procuraram? Me procuraram, o Cláudio Manuel me procurou, me convidando para participar, se eu toparia, o que eu achava daquilo. Você E precisava foi o que- autorizar que acontecesse, mesmo que você não quisesse? Se você não quisesse participar ou não? Não, porque assim, na verdade, muitas pessoas me falam: por que você não bloqueou? Por que você não deixa? Assim, a história é uma história pública, Tá. né? As pessoas, se ela entrar na internet, procurar, ler livros, ela vai achar todas as informações que ela quiser. Uhum. É óbvio que no caso da Netflix, eles foram atrás de pessoas, de detalhes, de uma história completa para ser contada. Se eu não participasse, eu não podia impedir. Tá. Talvez foi o que o Cláudio me falou. Sem a sua versão, sem a sua história, isso não vai fazer sentido para mim. Entendeu? O que pra mim fez todo sentido o que ele falou. Claro. Então, assim, ele contar uma história que tá na internet, que a pessoa pesquisando, ela vai achar, ela vai entender, foi o que ele me propôs. Então, assim, quando eu desisti, que eu falei, não, eu não quero, isso vai mexer comigo, vai mexer com a minha família, vai mexer com toda. O gatilho, né? De tudo. Isso. E eu me preocupava muito mais com meu filho, como ele saberia, como ele veria, do que propriamente com o meu sentimento, que talvez eu saberia lidar, ou Sim, volto sem pra dúvida. terapia, vou saber o que fazer, entendeu?
E aí foi quando ele me falou: olha, Carol, se você desistir, eu respeito, eu te entendo, mas eu acho que é um momento, depois de tantos anos, de você contar a sua história, de deixar essa história registrada, e sem você não vai fazer sentido. Aí eu falei: tá bom, vou pensar de novo. Aí conversei com uma amiga, conversei com meu marido, enfim, até que eu falei: eu vou cuidar dele, eu vou cuidar do meu filho, eu vou fazer o que eu puder pra contar, ele vai descobrir, mais cedo ou mais tarde ele vai saber. Uhum. E aí eu topei, a gente foi em frente, assim. Apesar de não ter feito nada do roteiro, quem faz é a direção, a produtora quem faz, eu fiz a minha participação, minha mãe, meu pai, a gente fez tudo, mas quando eles me convidaram pra assistir antes do lançamento, foi uma surpresa pra mim. Então a surpresa. Você ficou satisfeita com o que ficou? Fiquei satisfeita. Dei meu feedback pra ele na hora, assim. Os primeiros 20 minutos eu não parei de chorar. Imagina. Aquele que entope o nariz. Aí, assim, isso porque eu fazia parte do contexto ali da história. Eu sabia da maioria. Só que, assim, foi o que eu te falei. Muitas das informações que aconteceram ali, Você nem sabia ainda. eu nem sabia. De pessoas que participaram, de pessoas que viveram, de jornalistas que tiveram ali em vários contextos, enfim. Foram muitas coisas. Eu achei, por mais que a história fosse muito difícil de ser contada, eu achei respeitoso. Eu não achei que ele contou de uma forma, assim, vulgar. Eu achei que todo o eu achei contexto muito bem feito, foi muito bem feito. Foi ali que eu tive vontade de entrar em contato. Porque eu falei assim, o máximo que ela pode falar pra mim Não. é não ou não me responder. O não a gente já tem. Não, a gente já tem. A minha assim. vida é sempre assim. Eu sempre falo, quem me conhece sabe que o não já tem pra tudo nessa vida. Eu falei, por que não, né? Sim. É o nosso começo aqui do Conexão, tudo, né? Tem vários podcasts super famosos, mas não importa. É trazer essa mensagem, Sim. né? De recomeço. Talvez você possa atingir um público, ou mulheres, ou pessoas que não assistiram o Carioca e o Bola. Exatamente, exatamente. Agora, como que ficou? Você tem esse sentimento aí, já não adormecido, mas né, num cantinho no seu coração confortável, que você fala disso, se emociona, óbvio, mas e a sua mãe e o seu pai, os avós da Isabela? Eles superaram isso? Tanto quanto você? Olha, eu não posso responder por eles. Não, assim, mas qual que é o sentimento que você tem em relação a isso? Eu acho que sim. Eu acho que se fosse pra eu dar uma resposta assim de bate-pronto, eu acho que sim. Só que eu acho que na minha casa, nós 5, eu, minha mãe, meu pai e meus irmãos, cada um encarou o luto de uma forma diferente, eu acho. Então, a forma de superar de cada um, eu acho que foi muito diferente. Cada um tem o seu tempo, né? Um foi pra terapia, a minha mãe ficava o tempo todo lendo o processo, meu pai foi trabalhar, se enfiou no trabalho. Então, cada um buscou a sua forma de superação, a sua forma de continuar, a sua forma de... É óbvio, hoje, depois de 15 anos, não dá pra dizer que as coisas hoje são da mesma forma que naquela época, entendeu? Tudo passa. Isso é uma frase concreta, assim, ó. O tempo é o senhor da razão. É só ele que vai curar aquilo. Tem pessoas que se entregam, que não querem mais viver, que não encontram mais sentido pra vida. E não era o propósito que eu tinha, eu, Carol. E eu também não vi isso na minha família. Eu vi uma família que queria lutar, eu vi uma família que queria justiça por aquilo, justiça pela filha, pela neta, pela sobrinha. E foi isso que a gente buscou. Da forma mais correta possível que a gente pudesse fazer. Com a justiça, da forma que o caminho tem que seguir, né? Não com justiça com próprias mãos, não com vingança ou não com nada. Não foi o que a gente escolheu. Ela ter sido solta há não muito tempo atrás aí. Isso te deu algum sentimento? Te abalou de alguma forma? Como que você ficou? Olha, eu não vou dizer que me abalou minha vida ou algo do tipo, que ela deixou de caminhar ou algo ou derivados. Uhum. Mas eu sabia que isso ia acontecer, né? Ontem foi ela, amanhã é ele. Amanhã é ele. É difícil de você, como mãe, saber que você passou por uma tragédia, que a sua filha não volta e
que quem comete esse tipo de crime ou qualquer outro tipo de crime tem essa oportunidade. E é só aqui, né, também, que acontece isso. Só aqui no Brasil. De sair, né? De sair, de ter saidinha, de ter... Não, absurdo. Pra mim, essa saidinha Enfim, aí é uma coisa... sair dia das mães, sair dia dos pais. Enfim. E eu acho isso muito triste. Porque é uma forma de você continuar matando a pessoa. Você mata todo dia um pouquinho. E cada saidinha você mata mais uma vez. Aí sair de vez, você fala, meu... Porra, são 15 anos só. 15 anos não é nada. Não é nada. Ela, sei lá, se ela tem minha idade... Tem a vida pela frente Uma ainda, vida né? pela frente. Com os filhos, né? Eu sinto... Pelos filhos, né? Pelos filhos, porque são crianças que não... Crianças hoje, adolescentes, enfim. Que não tem nada a ver com isso. Que vão carregar trauma pra vida sem ter participado, vivido, né? Sem ter daquilo. participado, sem ter pedido pra viver, pra passar por essa situação. Essa é a única tristeza que eu sinto, assim, por essas crianças. Mas eu me senti bem chateada. Chateada porque, porra, é teu direito que eu não tenho. É o direito de conviver com os filhos, é direito de tá aí, passeando, andando, fazendo... E eles jamais confessaram, né? Não. E não vão confessar. Enfim, cada um faz como quer da sua vida. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas, sem dúvida. E isso daí eles vão pagar do jeito que Deus quiser que eles paguem. Deitar no travesseiro e dormir tranquilo e viver tranquilo, sair na rua em paz, sem alguém te apontando como um criminoso, sem... Eu nunca vou carregar essa culpa. Com certeza não. Você fez algumas amizades, né? Eu vi recentemente que você postou a foto no aniversário da Patrícia Poeta. Pessoas te acolheram muito bem também, né? Muito. Eu posso dizer que eu fui muito mais bem acolhida do que não acolhida. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas é difícil, assim, você imaginar que você vai virar amiga ou essas pessoas vão te abraçar de tal forma que você vai passar a fazer parte. Porque todo mundo viveu isso junto com você, né? E aí eu vi a declaração que você fez pra Patrícia Poeta, né? De todo o carinho que ela teve com você. Muito, ela sempre foi muito carinhosa, muito respeitosa. Eu lembro até hoje dela chegando na porta da minha casa, que ela veio do táxi, direto do aeroporto do Rio de Janeiro. Parou na porta da minha casa e minha mãe falava assim, você não vai sair. Você não vai sair daqui. Eu falei, mas por que eu não vou sair daqui? Eu nem sabia que era ela. Mas já estava marcado uma entrevista com alguém? Não tinha nada. Ela saiu do aeroporto e foi na minha casa, como muitos outros jornalistas. Sim. Ela morava no Rio de Janeiro, com a possibilidade, com o convite de eu ir fazer uma entrevista para o programa que ela estava, que na época era Fantástico. E a minha mãe falava, você não vai sair, você não vai sair. Eu nem sabia que era ela. Quando eu vi o táxi que tocou e ela apareceu, era ela. Enfim, ela foi extremamente cautelosa, cuidadosa, assim, gentil. Mãe também, né? Mãe, ela não foi grosseira, desrespeitosa, como eu enfrentei muitos por aí. Enfrentou? Enfim, não, nesse mundo tem de tudo. Não foi o caso dela. Então eu acho que a entrevista que eu dei pro Fantástico, ela foi tão marcante, tanto pra mim, pra época, foi Dia das Mães, foi logo depois, enfim, foi um turbilhão de emoções, tanto pra mim quanto pra ela. Então, a gente... Quantos anos eu nunca mais encontrei a Patrícia. Nunca mais. Lembro de ter visto a Patrícia, acho que em uma situação... Mas assim, nunca mais encontrei com ela. Hoje ela tá aqui em São Paulo e tanto que quando ela me mandou o convite, eu falei assim, isso é pra mim mesmo? Já falei com ela sobre outras situações, porque eu vi que a mãe das filhas o atual marido da Richthofen, que ela tá grávida. Me fala sobre essa história. Que ele foi a mãe das meninas foi no programa dela. Então eu falei, Patrícia, meu Deus, como essa mulher tá. Então assim, quando eu vejo alguma situação, a gente se fala mais por essas situações. E aí quando eu falei, esse convite é pra mim mesma, ela assim, é claro que é pra você, vamos celebrar. Então celebrar assim, a vida, né? Celebrar a vida. Então foi uma emoção pra mim no seguinte sentido. Um dia eu encontrei com ela
no pior momento da minha vida, de tristeza, de chorar. E hoje a gente celebra a vida, o aniversário dela. E para mim foi especial estar com ela. Foi realmente muito legal. Carol, minha amiga já. Carol, eu quero dizer primeiro que eu aprendi muito com você hoje. Porque eu sou uma pessoa estressadíssima, você já deu pra entender aqui que eu odiava tal pessoa. E eu vou seguir a sua linha do raciocínio que alimentar esses sentimentos não vai levar a gente pra lugar nenhum na vida. Então, você vai perceber que com o tempo, você vai praticando. Isso não vai acontecer de hoje pra amanhã. Sim. Mas você vai praticando, você vai ver que vai te fazer bem. Então, assim, e ver que a sua serenidade pra lidar com um assunto tão difícil me trouxe paz pro meu coração. Obrigada. Aprendi muito com você hoje. Muito, muito. Tô feliz. Eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal em casa. Sobre tudo que você viveu nesse período todo. Nesses 15 anos de tudo quando aconteceu. O que você conseguiu aprender, ressignificar? Me conta. Enfim, uma mensagem assim... Eu vou falar de um assunto que eu acho que muitas pessoas... Ontem eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e muitas pessoas me perguntaram como é que eu fiz para superar o luto, ou como é que a pessoa que perdeu o marido ou perdeu qualquer ente querido. E isso é uma coisa muito... que eu acho muito fato, assim. Eu acho que o mais importante para o seu recomeço, ou para que você consiga ver as coisas para o outro lado, é respeitar o seu momento. É respeitar o seu tempo e respeitar o seu luto. Porque o luto, ele precisa ser vivido. Sim. A gente não pode encarar e dizer assim, nossa, eu perdi um ente querido, seja um filho, um marido, um pai, uma mãe, e falar assim, amanhã tá tudo bem. Porque não vai estar tudo bem. Então é respeitar o seu momento. Tem pessoas que vão encarar isso em um tempo mais curto e pessoas que vão encarar isso num tempo mais longo. Mas o mais importante é você procurar a sua ajuda, o seu tempo, se respeitar, se conhecer, para daí assim você dar um novo significado depois daquele fato, depois daquela tragédia ou depois de tudo que te aconteceu. Fácil não é. É uma luta diária, é uma prática diária, mas que com o tempo, que o tempo é o senhor da razão e o tempo cura todas as coisas, é assim que você vai conseguir chegar nesse nível. Eu, graças a Deus, consegui reconstruir minha vida. Conheci meu marido, tenho uma família maravilhosa, tive meus filhos e realmente mudei a minha vida, dado aquela que eu tinha naquela época. Então, muitas pessoas talvez não consigam, mas eu acho que elas têm que procurar um objetivo do qual elas querem chegar. E isso, para mim, é o mais importante. Eu acho que é o recado que hoje eu posso deixar. Obrigada, Carol. Prazer te conhecer. Prazer foi meu. Parabéns por toda essa clareza, por toda essa força que você tem. Tenho certeza que muita gente vai te ouvir aqui e vai ficar feliz em saber que você tá bem. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo.